Olá pessoal. Essa é a primeira aula do treinamento intensivo Conselho Tutelar da AVA Formação e Capacitação. Primeira aula sobre o artigo 136 e seus incisos. Isso mesmo. Essa é a primeira aula de um conjunto de videoaulas que nós preparamos e aonde nós vamos falar especificamente somente do artigo 136 e os seus incisos. O que de fato essas atribuições representam na prática. Então, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Walter Vicente. Eu estou conselheiro tutelar já no meu terceiro mandato como conselheiro efetivo, titular, na verdade, sendo que eu fiquei suplente em 2009. Recentemente formado, em 2020, bacharel em Direito, e há algum tempo que eu já milito na área da infância e da juventude. Pessoal, então nós vamos dar início nessa primeira aula e nós vamos falar pelo menos, se nós conseguirmos, até o inciso 3, tá bom? Pretendemos falar até o inciso 3, até para a aula não ficar muito grande, né, demorar muito e ser cansativa. Então bora lá, pessoal. Vamos lá então. Pessoal, o artigo 136 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei 8.069, ela define o que são as atribuições do Conselho Tutelar. Então preste atenção. A primeira atribuição do Conselho Tutelar, você vai ver aí na tela, nos nossos comentários, diz o seguinte: ela nos fala que, olha que interessante, pessoal, ela diz que são atribuições do Conselho Tutelar. Inciso 1, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, do inciso 1 ao 7º, certo? E vocês vão entender o porquê nós não aplicamos, nosso conselho não aplicamos as outras 6 medidas, porque é competência exclusiva do Poder Judiciário. Então bora lá. O que que diz? Você vai ver que eu vou sumir da tela, mas vou continuar falando com você aí, mas só para você ver. Então, atender. A minha primeira consideração que eu faço antes de partir para o inciso primeiro é sobre a questão do próprio artigo 136. Pessoal, veja aí, você pode estar acompanhando comigo aí na tela, além das atribuições relacionadas ao artigo 136 do ECA, ou seja, essas que nós vamos discorrer durante todo esse curso, toda essa aula, essa videoaula, o Conselho Tutelar tem ainda a incumbência de fiscalizar as entidades de atendimento. Isso está previsto aonde, Altair? Lá no artigo 95 do ECA. Bem como a legitimidade para deflagrar procedimentos de apuração de irregularidade em entidades de atendimento, aonde está fundamentado? No artigo 191 do ECA. E para apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente, artigo 194 do ECA. Este rol de atribuições não pode ser ampliado pela legislação municipal, notadamente ao ponto de incluir outras que desvirtuam a finalidade e ou subvertem a autonomia funcional desfrutada pelo órgão. Só lembrando, pessoal, aqui a legitimidade está no artigo 191, a legitimidade de representar, mas o fundamento do artigo para você fiscalizar, se não me falha a memória, está no 90, 91. Depois a gente confirma lá, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que além das atribuições prescritas, descritas, claras aqui no artigo 136, nós temos outras embutidas dentro do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo, pessoal? Inciso 1. Nós falamos que o inciso 1 nos discorre que devemos atender as crianças e adolescentes na hipótese prevista no artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, do 1 ao 7. Pessoal, jamais podemos ou devemos perder a vista ou de vista, né, a condição de crianças e adolescentes como sujeitos de direito e não meros objetos de intervenção estatal.
Lembra do antigo Código de Menores? Criança não era um sujeito de direito, criança era um adulto em miniatura, crianças em vulnerabilidade social eram tratadas das mesmas formas que aquela criança ou adolescente, autoras de ato infracional. Então, pessoal, nós não podemos agora, com a promulgação do Estatuto, nós perdemos a visão de que essas crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Assim sendo, antes de aplicar qualquer medida de proteção, deve o Conselho Tutelar ouvir e considerar a opinião da criança ou do adolescente, que será atingida pela medida, desde que, é claro, ela tenha condição de exprimir sua vontade, observando ainda os demais princípios relacionados pelo artigo 100, caput e parágrafo único do ECA, e nos comentários ali efetuado. Ou seja, pessoal, nós não podemos perder de vista quem é o objeto final que vai receber a medida. Em relação ao inciso primeiro, eu quero fazer ainda uns comentários, que é o seguinte, pessoal. Atender crianças. O Conselho Tutelar atende crianças de 0 a 12 anos incompletos e adolescentes, que são os sujeitos de 12 a 18 anos incompletos. É importante saber que acima dessa idade não há exceções, como por exemplo, deficiência mental ou qualquer outra doença, pessoal, não há exceção. Por quê? Porque a questão do 18 ao 21 anos, parágrafo único do artigo 2º do ECA, só é aplicado pelo Poder Judiciário. Encaixa no adolescente autor de ato infracional. Isso já está pacífico nos tribunais, no Poder Judiciário, né? Então já não tem outro entendimento a não ser esse. Tá bom, pessoal? Então, o inciso primeiro que fala de atender as crianças e adolescentes. Então, atender é isso. Agora, atender a criança nesse sentido. Agora, atender direito. Qual que é a diferença de atender direitos? Existem muitas formas de se atender direitos. Não apenas ficando sentado no conselho atendendo os usuários. Nenhuma dessas formas deve ser desconsiderada, desde que atendam ao papel do conselheiro tutelar na defesa dos direitos e na proteção desses direitos. Desta forma, também pode-se dizer que se trata e que se está atendendo direitos quando se está promovendo, por exemplo, um seminário na escola, participando de uma capacitação, visitando a comunidade e, para verificar suas carências, observar as suas vulnerabilidades, enfim, fazendo uma palestra na escola, em algum dos projetos que tem na sua cidade, não importa. Então, eu defendo o direito, eu atendo esses direitos, não só quando eu estou lá na minha sala, dentro da sede, atendendo a família, atendendo a criança ou adolescente, para ouvir a sua história, ouvir a sua denúncia, o seu comunicado, enfim, e depois pensar em aplicar uma medida e requisitar um serviço. Não é somente isso. Podemos estar atendendo direito quando fazemos o que nós acabamos de ler neste momento. Ainda, pessoal, eu quero citar aqui a questão da hipótese do artigo 98. Nós sabemos, lá no artigo 98, quais são as hipóteses que o legislador colocou para que o conselho fosse acionado, comunicado, na verdade. Quando? Quando os direitos previstos nessa lei, no ECA ou outras leis, forem ameaçados pelo Estado, pela família ou em razão da sua própria conduta. Então, pessoal, hipótese do artigo 98. O projeto de lei do Estatuto previa situações concretas as quais considerava como de risco pessoal ou social. Entre elas estavam a falta de habitação certa e de ensino fundamental, envolvimento com a prostituição, a inadaptação familiar e comunitária, o uso e a dependência de drogas e a prática de ato infracional. Prevendo a inesgotabilidade das situações, o que daria ao artigo caráter meramente exemplificativo, a opção foi estabelecer situações abstratas de ameaça e violação, por ação ou por omissão da sociedade e do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, em razão da sua própria conduta. Ou seja, esses são os fundamentos que temos para podermos agir visando sanar qualquer ameaça ou direito violado de criança ou adolescente. Eu digo nós, Conselho Tutelar.
Lembrando que a criança autora de ato infracional, que é a pessoa até 12 anos incompleto, que pratica um crime ou uma contravenção penal, nós sabemos que por estatuto chama-se ato infracional. Eu não posso dizer o adolescente cometeu um crime, a criança cometeu um crime, não, um ato infracional. Então, qualquer uma dessas situações, criança ou adolescente praticando ato infracional, que é esse exemplo que eu dei, a criança será atendida exclusivamente pelo Conselho Tutelar. E nós, Conselho Tutelar, devemos aplicar as medidas de proteção previstas no artigo 101, do 1 ao 6, inciso 1 ao inciso 6. Já quando esse autor de ato infracional for um adolescente, de 12 a 18 anos incompleto, quem vai atendê-lo, quem vai aplicar as medidas socioeducativas é o juiz da infância e da juventude, após o devido processo legal. Então, tem uma grande diferença aí, pessoal, não esqueça. Criança autora de ato infracional, conselho, com medida de proteção. Adolescente autor de ato infracional, juiz, com medidas socioeducativas. Porém, abre aí um parênteses, nada impede que o Conselho Tutelar, paralelamente, e desde que não confronte as medidas do juiz, do Poder Judiciário, nada impede que o Conselho aplique medidas de proteção para este adolescente. Certo, pessoal? Muitos conselheiros tutelares confundem-se na aplicação das medidas do inciso 2 do artigo 101 do ECA, e a orientação, o apoio e acompanhamento temporário não é o Conselho Tutelar quem realiza, mas um programa de uma dessas qualidades. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que não é o Conselho que vai orientar esse adolescente, se for o caso de uma medida de orientação. Ele encaminha para os serviços do município, para que o município faça essa orientação, esse apoio, esse acompanhamento, mesmo que temporário. Tá bom, pessoal? Isso eu estou dizendo só do inciso 1. Agora vamos então para o inciso 2. Se não me falha a memória, já vou pôr para você ler. Olha o que acontece. O inciso 2 é o quê? Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no 129, do 1 ao 7. Então, a aplicação de medidas aos pais ou responsável, tendo sempre como princípio o fortalecimento dos vínculos familiares e a proteção à família, deve ser concomitante à aplicação de medidas de proteção à criança e ao adolescente, valendo repetir que, caso em situações extremas seja necessário o afastamento, ainda que temporário, da criança ou adolescente do convívio familiar, caberá ao Conselho Tutelar o acionamento do Ministério Público ou autoridade judiciária. Você vai ver conforme o artigo 136, inciso 11 e parágrafo único do ECA. A quem compete, com exclusividade, a aplicação de medidas que importem em destituição de guarda ou tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. Está lá no artigo 129, incisos 8, 9 e 10. Então, pessoal, o que nós aprendemos com isso? Que nós devemos aplicar as medidas aos pais ou responsáveis, conforme o artigo 102, visando sempre a questão do convívio familiar, enfim. Atender e aconselhar os pais ou responsável. O Conselho Tutelar atende os pais e o responsável, não suas necessidades. Ou seja, eu não executo nenhum serviço. De repente estou lá atendendo um pai, uma família, e de repente ela acaba dizendo que está passando dificuldades na alimentação, está tendo dificuldades para ter alimentos dentro de casa. Sou eu, conselho, que vou providenciar a cesta básica, um dinheiro para comprar, um vale alimentação, sei lá? Não sou eu. Eu encaminho, por exemplo, para assistência social, para que o serviço de políticas públicas da assistência social supra as necessidades dessa família e assim também conseguimos sanar a qualquer ameaça ou violação de direitos dessas crianças, desse adolescente e dessa família. Então nós não atendemos a necessidade, nós atendemos os pais e os responsáveis e aconselho-os sobre a sua situação e os encaminhamentos que poderão tomar. Ao aplicar a medida, o conselheiro responsabiliza os pais ou responsável, cobrando-lhes o cumprimento da aplicação ou descumprimento de suas determinações à infração administrativa que sujeita os pais ou responsável a multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente deixa claro, então, pessoal, que as medidas do Conselho
né, as determinações devem ser cumpridas por todos, inclusive pelos pais ou responsáveis. Então, o atender, que tem que ficar claro para nosso conselho, o atender esse pai responsável não é executar a medida. É da mesma forma que você faz com as crianças e com os adolescentes. Decidiu a medida, requisita serviços. Né? Detectou o direito violado, quem é o violador, quem são as vítimas. Daí então você determina as medidas e requisita os serviços para que você possa executar, para que possa materializar essa decisão que o órgão tomou. Então, esse é o inciso 2. Agora nós vamos lá para o inciso 3, para essa aula não ficar muito grande. O inciso 3, nós sabemos que o que diz o inciso 3 é promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, aí vai dizendo assim, a linha A, né, deixa eu voltar aqui para você me ver, a linha A, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. B, representar junto à autoridade judiciária nos casos de seus descumprimentos, injustificado de suas deliberações. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Inciso 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de suas competências. 6. Providenciar as medidas estabelecidas pela autoridade judiciária dentre deixa eu ver aqui. Desculpa, pessoal. Inciso 3º é só a letra A e a letra B. Desculpa. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência e trabalho e segurança, e representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento justificado de suas deliberações. Ou seja, esse é o inciso 3º. Então, para aplicar este inciso, cumprir este inciso, eu preciso entender que trata-se de uma atribuição, de uma prerrogativa sui generis, ou seja, única, peculiar, particular do órgão conselho tutelar, pelo fato do conselho tutelar ser um órgão administrativo. Então, trata-se de uma atribuição que reforça a ideia básica da criação do conselho tutelar, que foi a de evitar, quanto possível, o acionamento do Poder Judiciário para a aplicação de medidas de proteção a crianças, adolescentes e famílias. O legislador conferiu ao conselho tutelar o poder-dever de, por seus próprios meios, buscar a efetivação de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos diversos, quanto inexistente a estrutura, serviços públicos ou programa, de atendimento a qual se pudesse encaminhar o caso ou quando, por qualquer razão, deixasse de prestar o atendimento devido. Então, pessoal, o artigo 136, inciso 3, diz que nós podemos, para promover a execução, né, das nossas decisões, nós podemos requisitar os serviços, assim também como nós podemos representar junto à autoridade judiciária. Ou seja, está ligado uma coisa com a outra. Porque quando eu decido a medida que eu vou aplicar, né, já detectei o direito violado, quem é o violador, quem são as vítimas, né, se é uma ameaça ou se já de fato, né, esse direito foi violado. Então eu decido por uma medida e depois que eu decido por esta medida, eu requisito o serviço que vá fazer com que essa medida se torne realidade na vida da criança e do adolescente ou da família. Depois disso, caso eu não consiga êxito, o Conselho Tutelar não consiga, de fato, que a sua medida seja cumprida, ou pela própria família, ou pelo próprio adolescente em sua conduta, né, ou a criança, ou por conta de que o município não disponibiliza dos programas e serviços necessários, ou a política pública não está contento, está ineficiente ou está em falta, nós podemos e devemos representar ao Poder Judiciário o descumprimento dessa decisão. Então, se, por exemplo, se o município não cumpre uma determinação que o Conselho determinou, alegando ou justificando algo que tem a ver com a política pública, por exemplo, a falta de políticas públicas, a falta dos serviços e programas, o que o Conselho deve fazer? Primeiro, informar o Poder Judiciário que descumpriram a sua determinação. Segundo, já representar por conta de falta de políticas públicas.
Aí você já pode fazer tanto para o CMDCA, que por conta do próprio estatuto, do próprio ECA, né, é o órgão responsável por coordenar as políticas públicas da infância e juventude, tomar conta dos programas, fiscalizar as entidades, enfim, né, que executam programas com criança e adolescente. Você deve, primeiro, já noticiar o CMDCA a ineficiência da política pública, e nada impede que você também já faça uma cópia para o Ministério Público ou o Poder Judiciário dessa falta de política pública que não está atendendo à demanda das crianças, dos direitos violados das crianças e dos adolescentes. Então, pessoal, essa foi a primeira aula do treinamento intensivo do Conselho Tutelar, atribuições de conselheiro tutelar, né, do Conselho Tutelar, na prática. Né, como fazer isso, porque quando a gente lê o estatuto, teoricamente é muito bonito e muito lindo. A questão é quando nós vamos para a prática, quando nós vamos executar, né, no dia a dia. Então, essa é a primeira aula que nós vamos falar do artigo 136 e seus incisos. Então, hoje falamos do inciso 1, né, do próprio artigo, do caput do artigo 136, comentamos sobre ele, e falando do inciso 1, do inciso 2 e do inciso 3. Pessoal, na próxima aula nós vamos continuar então falando dos próximos incisos e tecendo os comentários necessários. Não esqueçam, é um grupo de aulas. Você assistindo só essa, você não vai entender os demais artigos, você vai ficar sem noção, né, de como proceder nos demais incisos que o Estatuto prevê. Então, já quero convidar você, provavelmente, é claro, se você está assistindo essa aula, você comprou todo o curso do treinamento intensivo ao Conselho Tutelar só sobre as atribuições do Conselho Tutelar na prática. Então você vai ter todas as aulas para assistir. Recomendo, não demore para assistir as aulas, aplique o que você aprender aqui, pesquise mais teorias, mais literaturas, para que você possa, de verdade, agir na legalidade, dia após dia, na sua missão de conselheiro tutelar. Tá bom, pessoal? Não esqueça, nos siga aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, canal YouTube, Responde Conselheiro com Walter Vicente, tá bom? Aguardo vocês lá, pessoal. Até a segunda aula.